dia, pessoal. Bom, então, a responsabilidade hoje está grande, né? Vamos lá. E eu estou bem empolgada, porque, para mim, é uma alegria poder participar dos resultados do Dr. Corival, da equipe. Eu tenho uma paixão pela psicologia. E acredito que nós temos uma tarefa muito importante e que vem sendo um pouco confundida, e eu vou explicar um pouco disso para vocês hoje. As pessoas têm uma maneira de achar que psicologia é aconselhamento, né? Desabafo, acolhimento. O psicólogo também faz isso, mas essa não é a nossa tarefa. A nossa tarefa é explicar que existe um aparelho psíquico e ele tem uma maneira própria de funcionar. E quando a gente não entende isso, nós temos problemas sérios. Porque nós devemos aprender sobre a psicologia na mesma época que nós aprendemos a cuidar do físico. Mais ou menos com quantos anos? Vocês aprendem a se alimentar, nós aprendemos a higienizar o corpo, a perceber quando o corpo está doente para ir ao médico. Então, a gente começa com isso nas questões físicas, bem pequeno. E na psicologia, quando vocês começaram? E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Essa compreensão de como a gente deve fazer para entender e desenvolver melhor o nosso aparelho psíquico. Para isso, eu vou começar explicando o que é o aparelho psíquico, porque eu acredito aqui que quase ninguém deve ter escutado falar sobre isso. Alguém aqui conhece? Uma pessoa? Duas. Tá. Ótimo. Então, eu vou explicar, porque sem essa base é impossível continuar a conversa, tá bom? Então, o nosso aparelho psíquico, ele é dividido em consciente, subconsciente e inconsciente. Eu trouxe uma imagem que ajuda a gente a entender bem isso. É uma imagem de quem explicou o inconsciente pela primeira vez, né? Freud, de 1910. Mas eu vou pegar essa informação, que veio dessa época, e vou trazer informações bem novas, de estudiosos que ainda estão vivos, falando sobre comportamento humano. O que, para a gente, dessa ciência, é uma alegria. Tá? Então, vamos lá. Vamos entender isso aqui para a gente compreender como é que as questões psíquicas atuam na endometriose. Para começar, eu quero explicar por que razão eu cheguei aqui. Eu atuei, o início da minha carreira foi na área jurídica, e me impressionava muito a dificuldade que as pessoas tinham de mudar um comportamento, mesmo quando elas estavam ferindo muito as pessoas que elas amavam, mesmo quando elas se feriam muito. Aquilo me impressionava. Eu falava, gente, mas não é possível. E aí eu comecei a observar que essa dificuldade não era só lá para as pessoas que estavam no presídio. Eu comecei a observar que, no dia a dia, isso já ainda na faculdade, antes de me formar, que, no dia a dia, comportamentos simples a gente não conseguia mudar. Como, por exemplo, deixar de irritar quando o marido deixa a toalha em cima da cama, né? Com trânsito. Não é assim? O ciúme. Não, agora eu não vou ter mais ciúme. A partir de hoje, eu não vou ter mais ciúme. A partir de hoje, eu vou me posicionar e vou dizer não. Vou aprender a colocar limite nas pessoas. Mudança de comportamento não é uma tarefa tão simples. Por uma questão que é bem importante ser compreendida hoje. Existe uma força que atua e que ela é muito grande e nos move, que é a força do inconsciente. Tá? Então, vamos lá. Quando a gente olha para esse iceberg lá no fundo do mar, essa ponta que está do lado de fora, qualquer pessoa presente vai conseguir ver, concorda? Eu vejo, vocês veem, não tem dúvida. É o que está de fora. É o que é claro, é o que é nítido, é o que está presente no nosso estado de vigília naquele momento. Ok? Tranquilo? Tá. Sabe quando, se aqui fosse possível, e a maré mudasse, e essa partezinha aqui aparecesse? Esse é o nosso subconsciente.
consciente. Percebem, ó? Esse aqui é fácil, ele já está de fora. Esse aqui, para chegar, a gente precisa de um esforcinho, concorda? Quem estiver lá? Né? É tranquilo. Mas olha todo o resto. É o nosso inconsciente. A nossa base. A nossa força maior atua aqui no inconsciente. Ó. Olha a proporção, pessoal. Jung dizia que nós passamos 90% do nosso tempo sonâmbulo. O que ele quer dizer com isso? Que nós passamos 90% do nosso tempo sob o efeito do inconsciente, sem ter consciência do que nós estamos fazendo. Ou seja, no piloto automático. Percebem? Por esse motivo, olha aqui. No inconsciente está guardada toda a história da minha existência. E compreendam bem isso, não é toda a história da minha vida, é toda a história da minha existência. Mirela, o que você quer dizer com isso? Que todas as experiências, desde o primeiro segundo dentro da barriga da minha mãe, desde os primeiros segundos de vida dentro da barriga da minha mãe, estão registrados aqui, ó. E seguem comigo. E também toda a história de vida do meu pai, da minha mãe, dos meus tios, dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus tataravós, tudo se encontra aqui, ó, na sua vida, guardado. E atua no momento presente. Minha mãe, ela está aqui presente hoje, e ela fala, minha filha, você sempre tem que dar esse exemplo, porque as pessoas vão entender melhor. Eu falo assim, eu costumo dizer, pessoal, vocês sabem por que o Titanic afundou? Alguém aqui sabe? Não? Ele bateu no iceberg, né? E por que razão o Titanic bateu no iceberg? Ele se orientou pela ponta. E aí ele entendeu o quê? Que ele poderia se aproximar mais. E aí ele se aproximou, ó, quando ele chegou aqui, bateu aqui. E é exatamente por esse mesmo motivo que nós temos muita dificuldade na vida. Nós nos orientamos por isso aqui, sem saber que essa é a nossa estrutura maior e é isso que nos move. Ok? Até aqui está tudo bem? Então vamos seguir, tá? Nós vamos falar então, sobretudo, sobre essa força que nos conduz, que eu não tenho consciência, mas que os estudos mostram que 90% daquilo que movimenta a minha vida. Importante, né? Se eu não compreendo isso, quer dizer que eu sou refém. Faz sentido? Né? Ok, então o inconsciente acumula a experiência de todos aqueles que vieram antes e de tudo aquilo que aconteceu na minha vida intrauterina, quando eu estava lá na barriga da minha mãe. Até aqui está tudo bem, pessoal? Ele registra e guarda todos os recursos, toda a força dessas pessoas, todas, mas também todas as dores. Mas, Mirela, por que razão o inconsciente ele guarda as dores? Por um simples motivo. E eu vou mostrar para vocês como o físico e o psíquico eles estão relacionados, tá? Ele guarda por um simples motivo. Vou falar do físico, fica mais fácil da gente entender. Quando a pessoa tem uma dor física, que ela é muito profunda, o que o corpo faz? A pessoa sente isso naquela proporção, teve um acidente, ela quebrou a perna, está doendo demais. Ela consegue sentir muita dor naquela hora? Ela começa a sentir muita dor e, de repente, a dor para. Os mais antigos diziam assim, é que o sangue está quente, então não sente. Não é? Então, isso é um mecanismo de defesa do organismo para que a pessoa consiga se salvar. Então, a dor para, mas ela volta e precisa ser tratada. Não é assim?
O psíquico, a mesma coisa. Quando nós passamos por uma dor muito profunda, o que um inconsciente faz? Ele guarda para que você tenha condição de sobreviver. Faz sentido? Como o físico. Mas depois isso precisa ser retirado e tratado. Como nós não aprendemos a fazer isso, vamos combinar? Nós não aprendemos a higienizar nosso psíquico, a cuidar dele, a tratar ele. As pessoas acham, por exemplo, que o psicólogo é só para tratar. Tem sido, né? Porque se as pessoas não fazem a prevenção, a gente tem que fazer tratamento. Mas a psicologia não é para tratar só. Ela é para ensinar como fazer com o nosso psíquico. Então, se isso não aconteceu, imaginem a quantidade de coisa que a gente precisa desenvolver, que a gente precisa colocar em ordem, não é? Então, o inconsciente ele guarda tudo isso desde o início, aliás, desde antes da minha chegada aqui, e tudo isso atua agora, no momento presente. Então, as dores que eu senti quando eu estava dentro da barriga da minha mãe, dói até hoje. Por exemplo, se eu vivi dentro da barriga da minha mãe uma experiência de rejeição, né? A minha mãe se sentiu rejeitada, eu senti também. Alguma coisa aconteceu lá dentro e eu me senti rejeitada. Ok? Aí eu estou numa relação de casal hoje. Aí o meu marido chega mais tarde. E eu sinto que ele não me considerou, porque eu estava esperando ele para jantar e eu tinha dito isso para ele. Vai doer só a dorzinha dele ter chegado mais tarde? Não. Vai doer a dorzinha dele ter chegado mais tarde e também a dor lá da experiência intrauterina. Tudo junto. Por isso que, geralmente, as nossas reações elas são maiores do que os fatos. Compreendem? Porque o inconsciente atualiza as dores que nós não resolvemos do passado com o momento presente. Então, a gente cobra nas nossas relações, hoje, histórias que nós não resolvemos antes. Até aqui está tudo bem, pessoal? Ok. E o inconsciente ele tem uma maneira de se comunicar muito diferenciada, porque ele não tem a lógica do consciente. Vou dar um exemplo para vocês. O ciúme. O que a gente entende do ciúme? Que a pessoa ciumenta, ela quer o quê? Atenção, cuidado, união. Mas não. Lá no fundo, no que se refere ao inconsciente, hoje a gente sabe que a pessoa ciumenta, ela provoca separação. Então, inconscientemente, é isso que ela busca. Por alguma razão que na história dela não foi resolvida. Ok? Bom, e as pessoas, elas têm uma preocupação enorme em acessar o inconsciente. Então, a ideia que se tem é essa aqui, que eu vou acessar e vou encontrar um monstro. Eu não sei o que eu vou descobrir, pode ser algo bem perigoso. E, muitas vezes, as informações que chegam são um pouco equivocadas, né? Isso, há pouco tempo mesmo, a Globo mostrou um trabalho de acesso ao inconsciente totalmente diferente da realidade, né? Isso aumenta o terror das pessoas em trabalhar acessando o inconsciente. Mas, gente, vamos combinar. Isso é falta de informação. Falta de informação adequada. Nós estamos numa época onde a informação é tudo. Você tem informação sobre tudo, a qualquer tempo, em qualquer minuto. Mas eu tenho que dizer para vocês que, na psicologia, a gente tem tido bastante equívoco. Tá? Porque, na verdade, o inconsciente é isso aqui, ó. Você só vê a beleza do mar quando você aprofunda. Quando você entra, você tem a coragem de entrar e perceber o que está lá embaixo. E a vida também é assim. A gente só consegue encontrar os recursos para viver bem, né, com essa leveza que o Dr. Corival falou, com qualidade de vida, quando a gente tem coragem de perceber o que atua no nosso inconsciente, afinal de contas, ele é 90% daquilo que me move. É estranho as pessoas acharem que a gente vai no psicólogo só quando precisa. Nós precisamos muito, o tempo inteiro.
Então, Milton Erickson diz que o inconsciente é a moradia de todos os nossos recursos. Claro, se eu trago tudo dessas pessoas, está tudo aqui, ó. Aqui, no meu corpo. Eu trago tudo. Ah, Mirela, por que no meu corpo? Por qual razão você disse isso? Eu vou explicar um pouquinho, tá? Então, é só imaginar assim, ó. Essa percepção é uma percepção minha que eu desenvolvi ao longo desses 20 anos de estudo, tá? Isso não é Freud, tá? Eu falo porque, às vezes, as pessoas saem daqui procurando essa parte na explicação do Freud, não é Freud. É o que eu falei, vou pegar estudos lá atrás, trazer os estudos atuais com a minha experiência. Tá bom? Então, essa imagem eu criei para vocês terem bastante clareza como o psíquico e o físico estão totalmente interligados. E, para mim, é uma alegria quando a equipe da medicina compreende isso. Porque, assim, nosso paciente tem mais. Olha lá. Aqui, tanto a mulher quanto o homem. Tá? Então, vamos perceber aqui, ó. Aqui. Atua o consciente e o subconsciente, pensando na imagem anterior. Em que lugar atua o inconsciente? O inconsciente atua, ó, no corpo. O corpo e o psíquico estão totalmente interligados. Eu levei muito tempo para ter coragem de falar o que eu vou dizer hoje, e que eu tenho falado. Tudo que acontece no corpo começou no psíquico. A verdade é uma maneira do inconsciente comunicar com a gente, o corpo. E aqui, ó, está guardado tudo. Só o que nós fazemos? No dia a dia, a gente consulta o nosso corpo? A gente percebe as sensações, os sentimentos que o corpo traz? Não. Na nossa cultura, nós aprendemos que isso é fraqueza. Olha que triste. O nosso principal recurso, nossos sentimentos, nossas sensações, são tratados como fraqueza. E aí nós desaprendemos a fazer isso. Então, como que a gente leva a vida? Pensa, 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 e quanto mais eu penso, mais distante eu fico da solução, porque a solução está onde? Olha lá, ó. Aqui. Se eu estimulo aqui, percebam, estimulo aqui, 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 pensando, 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 a vida está assim. Mais distante eu fico, se a minha atenção está aqui, ela não vem para cá. Faz sentido? E o que acontece, então? A famosa ansiedade. Gente, ansiedade nada mais... É claro que eu não estou falando da patologia, né, dos casos patológicos. Patologia é outra questão. Mas a ansiedade que as pessoas têm vivido no dia a dia nada mais é do que excesso de estímulo mental. Eu estou mais conectada com a minha mente do que com o meu corpo. E quanto mais eu fico aqui, mais em risco eu me coloco. Então, a ansiedade vem para que eu perceba isso. Aí eu fico mais ansiosa porque eu penso no que está acontecendo. Eu penso por que é isso. E aí vai. E aí vira um ciclo. Percebem? Todo mundo que chega no meu consultório hoje fala assim, Mirela, eu tenho um problema muito sério. Eu sou ansiosa, eu sou ansioso. Eu falo, quem não é? Nos dias de hoje, onde nós estamos sendo treinados e estimulados a... Então, qual é a solução? Aqui, gente, uma coisa que, para mim, tem sido um compromisso com os meus clientes é falar de solução. Psicologia não existe para falar de problema. A gente passa pelo problema para olhar para a solução, ok? E se até o final da aula não ficar clara a solução, por favor, me perguntem. Tá? Então, qual é a solução? Para qualquer desafio que eu venho enfrentando na vida, perceber o meu corpo, os meus sentimentos,
mais do que os meus pensamentos. Se eu conseguir passar no dia a dia a estimular mais a percepção corporal do que a mental, então o meu nível de ansiedade já diminui muito e eu já estou bem próximo da solução que eu preciso para qualquer questão que eu estou vivendo. Ok? Até aqui está tudo bem? Tá bom, gente, essa é a base para tudo, ok? Do que eu vou explicar aqui hoje. Bom, então funciona assim. Quando eu digo que nós trazemos no corpo todos aqueles que vieram antes, isso é muito simples de entender quando se fala de físico. As pessoas já estão convencidas disso, né? Agora, eu não entendo. Você já está convencido do físico? Por que razão não compreendeu o psíquico? Estão interligados. Estão juntos, não separa, separa. Vamos separar o meu psicológico do meu físico. Não é possível. Não é possível. Então, olha lá. Aqui, ó, é você. Sou eu. Olha quantas pessoas vieram antes. Ó, aqui. O que esse aqui passou, o que esse passou, o que esse aqui passou para você estar aqui. Você só está aqui hoje porque todas essas pessoas fizeram muito. Muito por vocês. Fisicamente e psiquicamente. E isso atua hoje, agora. Se vocês olharem para o meu rosto, vocês vão olhar para minha mãe e vão dizer, ah, é filha, não vão? Pela aparência. Não é? Psíquico é a mesma coisa. Tem algumas coisas que a gente consegue mudar, né? Se eu não gosto, por exemplo, do meu nariz, eu posso ir no cirurgião e mudar no físico, né? Mas se eu quiser mudar a minha altura, eu consigo? Não. Com alguns casos, né? Muito pouco, mudanças pequenas, às vezes sim. Mas, no geral, é bem limitado. No psíquico também. Poucas coisas eu não consigo alterar. Mas a maioria eu posso buscar solução. Então, olha lá essa imagem. Eu sou aquilo que todo mundo vê, todo mundo tem consciência, mas aquilo que eu trago vem, então, de tudo aquilo que eu recebo. Ok? Tá, Mirela, então, para que o corpo adoece? Para quê? O que acontece com o corpo que ele adoece? Nós não aprendemos a ouvir o que o corpo traz. Nós não aprendemos a nos comunicar com os nossos sentimentos, com as sensações. Mas isso atua o tempo inteiro. Eu chego num lugar, ou meu coração, ele se abre ou ele se fecha. Eu conheço uma pessoa, eu não preciso mais de 5 minutos para saber se aquela pessoa é confiável, se eu perceber os meus sentimentos. Mas a gente faz isso? Não, a gente pensa. A gente pensa assim, deixa eu perguntar o que ela faz, de onde ela vem, qual que é a família dela, o que ela quer comigo. E a gente se orienta pelo pensamento. Mas o corpo sabe exatamente quando você deve se aproximar ou se afastar de algo. Quando você deve resolver aquele sentimento, aquela dor difícil ou não. Só que nós aprendemos a evitar a dor. Na nossa cultura, nós aprendemos que a dor psíquica é fraqueza, e isso é muito triste, além de muito perigoso. Porque o corpo adoece, olha lá, ó, para ser ouvido. Porque ele fala com você. Como nós não aprendemos a ouvir o que ele fala, então o que acontece com ele? Ele aumenta o tom de voz. Aí nós ouvimos? Não. Aí ele grita. Aí vem os acidentes, os pequenos adoecimentos. Aí você ouve, eu ouço. Não. Aí, gente, o corpo não tem alternativa. Ele berra. Aí vem as doenças mais graves.
Entendam, o corpo é o nosso principal recurso. É a única coisa na vida que te pertence. Nada mais te pertence nessa vida. Tudo pode ser tirado. O seu corpo, a hora que ele for retirado de você, você morre. O resto não. Compreendem isso? A dimensão disso. Então, eu costumo dizer assim, para mim, o carro mais bonito que tem no momento é aquela Range Rover. Acho ela linda. Né? Então, vou usar meu exemplo. Vocês imaginam no carro aí que vocês gostam. Tá bom? Pensa naquele carro que você sempre sonhou. De repente, você recebe ele. Então, o carro ele pode te levar para onde você quiser. Não é? Com conforto, com segurança. Você pode levar outras pessoas, pode te trazer prazer e facilidade. Mas imagina se eu ganho uma Range Rover e eu não sei dirigir. E eu me arrisco a fazer isso em um manual de instrução também de como o carro funciona. Eu sei dirigir, mas sei pouco da atualidade desse carro. Então, aquilo que era um recurso vira uma arma. E nós temos feito isso com o nosso corpo. Dotados de recursos, nós estamos usando ele de maneira inadequada. Porque a única coisa que o corpo quer e precisa é se comunicar. Como eu não ouço, ele precisa gritar. E quando ele grita, gente, geralmente isso compromete não só a minha vida, mas de todas aquelas pessoas que convivem comigo e que eu amo. Então, todo mundo paga o preço junto. E aqui vocês vão ver que, principalmente, os filhos que nasceram e os filhos que ainda não vieram, porque, muitas vezes, eles não têm nem chance de vir, em função disso. Claro, se o psíquico está sobrecarregado, a bateria fica desse tamanho. Com a bateria desse tamanho, vocês acham que o meu corpo vai se abrir para uma gestação? Claro que não. Ele vai me proteger. Lógico. Então, essa relação, ela é perfeita. E nós precisamos aprender sobre ela, olha lá, para que o corpo não precise berrar. E, aliás, a endometriose é um grito, né? É um berro muito grande, porque é uma disfunção que traz sérios problemas, que o Dr. Corival já mencionou os principais dele. Eu vou acrescentar algumas coisas importantes. Pessoal, até aqui está tudo bem? Faz sentido isso que eu estou explicando para vocês? Ok. Porque, assim, se a gente não entende essa relação, então, a parte que vem agora fica um pouco mais difícil. Mas acho que isso é tudo muito claro, né? Eu falo que é interessante porque, quando se fala do inconsciente, eu acho que a vida inteira ela acaba sendo compreendida. Né? Eu acho, gente, eu sou suspeita, né? Amo a psicologia. Então, o que não resolvemos em nossa mente inconsciente, o corpo transforma em enfermidade. E qual é o problema mais sério que nós estamos enfrentando hoje? A dor da alma feminina. As mulheres estão sofrendo muito. 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 E nós estamos nos obrigando a engolir essa dor. Porque a mulher atual, o que ela fez? Ela aumentou um monte de tarefas para a vida dela. Um monte. Tarefas que nem sempre são essenciais. Nós temos hoje, levamos todas elas a sério demais. E entendemos que a gente tinha que dar conta disso. E que, se não for assim, nós somos fracas. Não é? A mulher hoje não se permite ser fraca. Ela se exige ser forte. E aí o que acontece? As famílias estão perdendo muito. As pessoas não se separam por falta de amor. As pessoas se separam por falta de ordem no inconsciente.
Porque elas não compreendem, elas não sabem como o inconsciente funciona. Então, sobrecarregam as relações e elas precisam se separar. Então, a mulher de hoje está sobrecarregada. E, com isso, as famílias estão perdendo. Nós temos um problema sério nas famílias hoje. Não é? Sim. Porque a mulher de hoje prometeu fazer melhor do que a própria mãe. Assim como os homens também. Eles juraram que fariam melhor do que os pais. E aí, com isso, nós nos distanciamos daqueles todos que nós vimos lá atrás. E dos nossos principais recursos. Então, a mulher tem se obrigado a fingir que essa dor não está lá. Lindas, maravilhosas, perfeitas. Né? Desempenham todas as tarefas que passam. Mas muito pouco presente no agora. Ou nós estamos lá no passado, lamentando que não foi possível, questionando e querendo rever, e etc., ou no futuro, naquilo que ainda não aconteceu. Ó, ali na internet, no virtual. Pouco disponível para o momento presente. E nós estamos vivendo uma época de muita dor. Eu costumo dizer que a maternidade coloca a mulher muito próxima da morte. Muito. Uma mulher, quando se compromete a trazer uma criança até aqui, ela faz um compromisso com a morte. Porque ela sabe que esse é o risco. E o homem dela também sabe disso. E depois que isso acontece, é uma assombração, a morte. E ela não se livra disso. Porque ela passa a gestação inteira temendo não conseguir fazer o essencial. E depois que a criança nasce, ela continua preocupada se essa criança vai ficar. E o que ela tem que fazer para que essa criança permaneça? E é justamente o homem que traz a mulher para a vida. O homem, como não passa por essa experiência, ele tem um foco fora de casa. Então, ele traz a mulher para essa realidade. Ele mostra para a mulher que tem uma vida lá fora e que eles têm que seguir junto. Mas nós não estamos conseguindo isso. Isso tem um preço muito grande nas famílias e no nosso corpo. E eu vou explicar a razão disso para vocês. Tá? Então, quando chega uma mulher no consultório, Dr. Corival, e também no meu, o que essas mulheres dizem? Mirela, sabe qual que é o problema? Eu estou muito estressada, eu tenho certeza que essa endometriose é estresse. Meu marido é muito difícil. Lá em casa as coisas são muito complicadas. E aí vai. Tá? Gente, eu quero dizer para vocês que isso é fantasia. Isso é o nosso pensamento maluco. Pensa, 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 pensa. E eu quero ter uma explicação para isso. Tá? Não. O estresse é consequência, ele não é causa. Tá? Ele não é causa. Tem outras dores que geram estresse depois. Eu estou falando isso porque, assim, é claro que a gente não sabe o que começou primeiro, né? Mas eu quero tirar essa fantasia de que a gente sabe, na nossa mente consciente, o que desencadeou a endometriose. Se eu sei na minha mente consciente o que desencadeou no meu psíquico a endometriose, então eu tenho possibilidades claras de um tratamento seguro. Mas nós não sabemos. Porque, frequentemente, quando eu sei, eu não teria nem adoecido. Ok? E para saber e perceber isso para uma pessoa que já está com um sintoma físico tão sério, frequentemente é indispensável uma ajuda profissional. Ok, pessoal? Então, vamos tirar essa culpa de cima do marido, de cima dos filhos, de cima do trabalho, de cima da mãe. Ok? Nós não sabemos. Nós precisamos descobrir. Então, as mulheres ligam para mim e falam assim, doutor Corival me recomendou, ele disse que eu preciso de uma psicóloga. Aí eu falo assim, que bom que o doutor Corival recomendou. Mas o que você acha? Não, eu acho que não.
Comigo está tudo bem. Eu não tenho tempo de ir para desabafar com você. Eu falo, que bom, eu também não tenho tempo de ouvir desabafo seu. Sim, porque não se trata disso. Né? Aí eu oriento a pessoa, está tudo certo pensar assim, porque por algum tempo nós da psicologia prometemos isso, mas não é isso. Então a mulher diz assim, eu não sei o que eu vou fazer aí, eu não sei explicar. Claro que não sabe explicar. Se soubesse explicar, já estava resolvendo. Quem tem que fazer isso sou eu. Eu, psicóloga, preciso explicar para você o que está acontecendo. É o que eu estou fazendo aqui hoje, compreendem? Gente, eu acho muito importante essa oportunidade de dizer isso para vocês. E peço a vocês que passem isso adiante. É um equívoco muito grande a forma como a psicologia vem sendo tratada. Ok? Vamos dispensar essas fantasias de que eu sei o que causou no meu psíquico a endometriose? Eu vou apresentar algumas informações. São informações importantes e talvez informações novas do que a gente percebe, qual é o fundo, a origem inconsciente da endometriose. Ok? Bom, então, a origem está no fundo. Olha lá. Muitas vezes, esse bebê aqui, ó, ele traz, olha lá, olha os olhos, tá vendo? Veio daqui. Daqui para cá. A boca, ó, o nariz já é um pouquinho diferente, talvez mais do pai. Mas percebem? Do mesmo jeito que eu recebo o físico, eu também recebo o psíquico. Então, vou dar um exemplo rápido, que o nosso tempo aqui é curto e agora a gente está no essencial. Eu lembro bem de uma mulher que foi para o consultório, ela não conseguia engravidar. Né? Nesse trabalho do Dr. Corival, ele encaminhou porque já tinha começado o tratamento físico e precisava da intervenção psíquica. E uma das coisas que nós percebemos ao acessar o inconsciente dela é que lá atrás, a tataravó dela, uma das tataravós, teve um filho roubado. Então, eram pessoas simples, né, numa comunidade, teve o bebê na comunidade mesmo e um homem roubou. Então, a dor dessa mulher também foi sentida por essa e chegou nessa aqui, que estava no momento presente. No caso, nessa, né? Então, o que acontecia com essa mulher? O corpo dela não se abria porque ela temia. O medo estava presente no corpo dela. Então, ela não se abria para o marido dela. Vocês me compreendem? Gente, não quer dizer que ela não queria. Ela queria muito esse filho no consciente. Ela queria muito esse marido, ama esse marido loucamente. Mas o físico, o medo que ela não identificou no corpo, fechava. Ok? Um dos panos de fundo da endometriose. Dores sentidas no passado que são transmitidas para o corpo. Então, uma mulher, quando ela desenvolve a endometriose, ela fica indisponível para a vida. Faz sentido, gente? Claro que cada um na sua proporção. Porque é muita dor. Então, a mulher fica menos no momento presente. Muito menos. Ela está presa na dor, cega na dor. Então, ela não está disponível sexualmente para o marido dela como deveria. E agora eu vou perguntar para vocês. E vocês acham que o homem não sabe disso? Tem mulher que fala assim no consultório, não, Mirela, mas eu nem falo para ele que eu estou sentindo dor. Eu falo, mas o homem tem sentimento. E isso para o homem é muito difícil, porque ele tem necessidade. Essa é uma necessidade vital, gente. Sexo é uma necessidade vital, está no corpo. As mulheres têm dificuldade para nós aprender mais a pensar do que a sentir no ato sexual. Mas essa é uma necessidade de todos. O homem precisa do sexo. E quando ele procura a mulher, ele se sente mal quando essa mulher está sentindo dor. Percebem? Então, quando eu digo que a mulher fica menos disponível, porque ela fica menos disponível para o marido, menos disponível para o filho que já nasceu porque está com dor, o filho que não veio porque o Dr. Corival já explicou as limitações para engravidar. Ok? Então, vamos combinar. Não tem nada a ver com aquilo que você imaginou. Olha aqui, lá atrás, talvez.
Nós só sabemos disso avaliando. Tá bom? Outro motivo fundamental, a relação com a mãe. O feminino de toda mulher veio da mãe. O masculino de todo homem veio do pai. Ok? Se eu estou em conflito com a minha mãe, se eu critico, eu julgo, eu quero cuidar dela porque tadinha da minha mãe é deprimida. Qualquer postura onde eu trato a minha mãe como uma pessoa difícil, eu me distancio dela. Se eu me distancio dela, olha lá, eu me distancio de todas as outras que também fazem parte de mim. Então, essa desconexão fere o meu feminino. É um dos motivos sérios também. Ok? E outro ponto bem importante, e talvez um dos mais frequentes, são as crianças que não nasceram. Toda mulher sente quando uma vida começa dentro dela e ela se abre para receber essa vida. Mesmo que ela não tenha consciência, o corpo sabe. Mesmo que ela não tenha consciência e esse bebê morra antes de nascer, o corpo dela sente a dor da vida começando e a dor da morte terminando. Na nossa cultura, nós somos obrigados a engolir isso. A mulher é obrigada a engolir o choro, mas a dor permanece para sempre, enquanto o luto não for vivido. Está claro, pessoal? Essa é uma das coisas mais sérias que acontece hoje no nosso país, por falta de informação. Agora, vocês imaginam, para as pessoas da nossa idade, com a liberdade sexual que nós temos, quantas gravidezes que eu posso ter passado sem saber que ela aconteceu? Porque muitas gravidezes não evoluem e eu nem sei, conscientemente. As mulheres de antes sabiam, porque elas ficavam concentradas no corpo, elas percebiam. E o homem também, quando a mulher engravidava. Mas as mulheres de hoje, não. Nós estamos estimulando a mente. Então, às vezes a gente tem uma gestação, tem um sangramento, e a gente pensa, não, foi só um sangramento. Só que o corpo continua sentindo falta dessa criança. Esse corpo continua se desenvolvendo para esperar essa criança. Por isso que muitas mulheres, às vezes, você olha e você fala assim, não, tem uma barriga, parece que está gestante. O corpo dela, às vezes, continua, mas o bebê não está lá. E essa dor, ela continua na família. Porque os irmãos sentem, o marido sente. Outra coisa muito importante do inconsciente. Vamos combinar uma coisa. Nós não nos comunicamos com as pessoas pela fala, pelo pensamento ou pela ação. As nossas relações, elas acontecem pelo sentimento. Tudo que eu sinto, eu transmito para o outro. Então, ele fica ou ele vai, ele aproxima ou ele afasta. Tem nada a ver com o que eu falo. Lei da atração, gente, não é pensamento. Não, definitivamente não. Os estudos já avançaram muito. Lei da atração é sentimento. Então, a dor dessa mulher fica na família. Por isso que muitos casais se separam. Porque também no aborto é assim, não, você vai ter outro. Inclusive, alguns profissionais também falam isso. Fica tranquila, você vai ter outro. Não, não vai. Não vai. Aquele, no lugar daquele, não vai. Pode ter outro. Mas aquele morreu. E nós precisamos entender isso. Porque essa é uma dor que sufoca. E eu vou dizer para vocês, depressão, gente, não é tristeza. Definitivamente não é tristeza. Depressão é vazio. Vem um vazio enorme dentro de mim. E eu preciso suprir esse vazio. Como eu não consigo, eu tento. As pessoas tentam como hoje? Trabalhando demais, envolvidos na internet, alguns comendo, outros bebendo, e aí vai. Como eu não consigo suprir esse vazio, então eu me entristeço. Ok?
Depressão não é tristeza, é vazio. A consequência é a tristeza. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. As mulheres hoje elas estão tão rigorosas com elas que nós não estamos nos permitindo a ficar triste. Então a gente desenvolve o quê? A raiva. As mulheres estão raivosas. As mulheres estão agressivas porque estão vazias, frequentemente, de filhos ou irmãos que não nasceram. Mirella, isso então é um problema? Não, isso então é uma solução. Porque a única coisa necessária é que esse luto ele seja vivido e respeitado. Enquanto isso não for possível, o físico vai sofrer. Ok? Gente, eu sei que essa é uma informação muito nova, mas ela é extremamente necessária. Eu até falei para o Dr. Corival, né? Eu falei, o desafio de falar de uma maneira tão rápida, de um tema tão essencial, mas nós não podemos deixar de fazer isso, porque a situação está cada vez mais séria. Tá? Então, eu peço a vocês que abram o coração para poder observar essas questões a partir de agora. Tudo bem? Só mais um pouquinho, gente, que o tempo está convidando a concluir. Vamos lá. Então, qual é a consequência? O doutor Corival já falou algumas questões importantes e eu já vou falar do que ele disse, mas lá no final. O que acontece? O comprometimento da fertilidade, lógico, né? O corpo ele protege a mulher. Quando a mulher está deprimida e não percebeu que está deprimida, porque ela está mais raivosa do que triste, né? Então, o corpo protege. Ela não tem recurso para gerar uma vida. Gente, vamos combinar? Para gerar uma vida, eu tenho que ter vida dentro de mim. Nada exige mais vida do que um filho e um homem. Então, são as duas coisas que essa mulher perde. O filho dela, os nascidos que adoecem, os não nascidos que, se não tiver um tratamento adequado, não virão. Ela perde o homem dela, porque o homem começa a se sentir o pior homem do mundo. Porque ele tem desejo, ele não pode ter desejo porque a mulher está com dor. Não tem jeito. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, vai ter que sair. E, frequentemente, também a profissão, o trabalho, o entusiasmo, o trabalho acaba. Então, a mulher acaba tendo vários fracassos pessoais e profissionais, inclusive financeiro. Porque acha caro fazer o tratamento agora, mas não fazer isso vai gerar mais gastos no futuro. Porque recuperação, à medida que não tem tratamento, vai ficando cada vez mais difícil. Toma mais tempo, toma mais dinheiro, e aí vai. Então, qual é a solução? Essa compreensão de que o ser humano ele é físico, psíquico e espiritual. A nossa tarefa aqui não é falar sobre espiritual, mas eu aconselho vocês verdadeiramente a encontrar isso dentro de vocês. Porque foi essa força aqui, ó, que gerou essas duas. Ok? E hoje nós estamos aqui, então, para explicar essa interação. Tá claro, pessoal? Então, todos nós precisamos de psicólogo. A tarefa do psicólogo não é desabafar, é ensinar. Ensinar para vocês que o psíquico ele tem uma maneira de funcionar e que, se vocês não aprenderam isso até hoje, vocês estão com um problema sério, porque tem muita coisa acumulada a ser resolvida. E quem paga o preço disso são os nossos filhos, porque eles captam tudo o que está sendo sentido. Ok? Bom, só pessoas sãs buscam psicólogos. Essa é a minha visão. Não precisa estar doente para buscar, né? Eu acho que as pessoas têm clareza, então, hoje, elas fazem esse movimento, e esse é um movimento seguro. Para mim, é claro, eu sou suspeita, o mais seguro de todos. E procurar profissionais da medicina, da fisioterapia, da fonoaudiologia, que compreendam isso, porque, assim, vocês têm mais, né, essa associação. Tá? E eu vou falar para vocês sobre o conceito que eu tenho de cura. A cura, quando a gente fala da psicologia, gente, não existe pessoas perfeitas, sem problema na vida, com a vida funcionando 100%.
cura, na minha percepção, é quando você encontra a origem das suas dores e você começa a cuidar delas. Quando você aprende a administrar a origem da sua dor, então a solução chegou. E eu quero aproveitar esse momento para dizer que eu falei sobre as mulheres, mas mulher e homem dependem um do outro. Essa dor não é vivida só pela mulher, pelo homem também. E tudo que eu expliquei aqui é válido para o homem, inclusive da relação dele enquanto homem com o pai dele. Ok? Então, para os homens também, tem muitas outras dores que vocês estão vivenciando. Inclusive, muitas famílias estão se separando por questões que os homens não compreenderam dentro dele. Mirela, mas o pessoal de antigamente não fazia aula de psicologia, não entendia assim. Claro. Claro que não. Eles estavam mais concentrados no corpo do que na mente. O estímulo era muito mais no sentimento, eles estavam muito mais presentes no aqui e agora do que pensando, sobrecarregado, inventando coisa para fazer. Então, naquela época, talvez não precisaria dessa aula aqui hoje. Mas hoje nós precisamos, inclusive para ensinar nossos filhos. Ok? Tá bom, muito obrigada pela oportunidade. Aqui, essas são as redes sociais. Eu tenho buscado alimentar informações sobre o inconsciente, porque eu costumo dizer, eu fico emocionada quando eu falo isso. Quem me conhece sabe que eu choro, né, quando eu falo. Faz parte, faz parte. Gente, nós estamos num período de muita escuridão. Muita. Né? Então, a gente tem que aprender a gerar luz. Tá? Então, eu vou convidar vocês a orientar as pessoas para buscar, não só com a Mirela, mas com qualquer pessoa que fale sobre o inconsciente, a procurar profissionais que apostam nisso. Porque nós estamos passando uma época de muita dor. Tá bom? Então, muito obrigada pela confiança da equipe e pela oportunidade.